E ela diz assim, Salmo 1, algumas perguntas que Davi faz. Esse salmo ele não tem um contexto histórico, é o Salmo 15. Ele não tem um contexto histórico. O Salmo 51, por exemplo, nós sabemos por que Davi escreveu, foi numa fase de pecado que ele cometeu. Porém, nesse 15, nós não temos um contexto histórico para atualizar os irmãos, apenas tem algumas perguntas. São perguntas que o Salmo faz e eles mesmos respondem. Uma das coisas que nós precisamos entender, nós estamos nesse espaço aqui denominado Casa de Deus. Espaço, Casa de Deus. E nós, como costumo dizer aqui, nós não somos humanos, seres humanos. Nós estamos humanos. Porque na verdade todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. E essa centelha divina é o que faz vocês se deslocarem da casa de vocês, mesmo sem saberem estar aqui sentado. É o que faz um tribal, numa região inóspita da terra também, se prostrar diante de uma cachoeira, de uma árvore, de um animal, e render culto a esse ser, às vezes inanimado ou vegetal, porque dentro dele há uma procura, há uma lacuna que Lutero diz. Há um buraco, há um abismo tão grande dentro do homem, do seu homem existencial, que só um Deus do mesmo tamanho pode preencher essas coisas, ou essa lacuna. Então, no final de tudo, se redunda o homem voltando para a casa de Deus, para cultuar a Deus no seu tabernáculo. Jesus teve um encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ali algumas perguntas que a mulher samaritana fez a Jesus. E Jesus respondendo a ela, ele foi interpelado acerca de nós deveríamos de fato render adoração ao nosso Deus. E ele diz claramente que não era em Jerusalém, também não era nos montes de Samaria, que Deus é espírito e ele busca os verdadeiros adoradores, e o adorador do Pai o adora em espírito e em verdade. Então, no final de tudo, quando tudo descer pelo funil da história, todos nós regressaremos à casa do Pai, e nós iremos adorar de fato como somos, seres espirituais, vivendo experiências humanas para sempre. Amém? Então não tem esse contexto histórico do Salmo, mas nós vamos começar agora a dissecá-lo de uma forma didática, para a gente sair daqui com o coração banhado pelas águas do Espírito Santo. Ele diz assim no primeiro versículo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O tabernáculo, irmão, é diferente do templo. O tabernáculo era feito de peles. Eles se moviam na medida que o povo judeu ia caminhando. O templo era feito de alvenaria, de pedras. Então é diferente. E ele faz a primeira pergunta: quem é que habitará no seu santo monte, no seu santuário? Quem será essas pessoas? Ele também vai dizer nesse texto quem não irá habitar nesse lugar. E nós estamos aqui para fazer um questionamento a nós mesmos, se nós habitaremos ou não no seu santuário, no seu tabernáculo. E ele responde, ele diz assim no 2: aqueles que habitam no seu santuário são aqueles que, mal de fio mesmo, são aqueles que habitam no seu santuário, são aqueles que andam em sinceridades. Então você e eu sabemos que só aqueles que andam em sinceridade habitará no tabernáculo e na casa do Senhor. A palavra sinceridade, ela é uma expressão latina para dizer sincera. O que é que significa isso? Sem máscara. Lembra de baile de máscara? Vocês lembram
medieval, que as pessoas, eles dançavam num grande salão, usando uma varinha com a máscara, e ali passava diante dos seus inimigos, e não era reconhecido por isso. Ele está dizendo, quem habitará no meu santuário, Abner, são aqueles que não são falsos, são aqueles que não têm dúbia personalidades, são aqueles que andam em sinceridades, aqueles que são inteiros. Sinceridade como íntegro é inteiro. Aqueles que diante dos seus amigos da faculdade, do seu trabalho, aquele que diante da sua esposa, dos seus filhos, ele é a mesma pessoa que ele é aqui na igreja, diante do pastor e dos irmãos. São pessoas que andam, não dubiamente, mas pessoas que andam em sinceridade diante do Senhor. Então sabemos que os habitantes dessa casa, os habitantes desse lugar, não serão pessoas falsas, pessoas que mudam de cor como camaleão, mas pessoas que andam em sinceridade com o seu Deus. Louvado seja Deus. Quem habitará no reino, na casa do Senhor? Outra pergunta. São aqueles que não difamam com a sua língua. Olha, irmão, nós sabemos que é complicado a fofoca, o disse-me-disse, a confusão. E nós sabemos que essas pessoas que não irão habitar na casa do Pai, são pessoas que vivem com esse tipo de atitude, difamando as pessoas. E aqui difamação, nós estamos vivendo numa época em que a fake news, tem um nome em inglês, ela chegou no ápice. Por conta da fake news, da mentira, você derruba um pai de família, separa um casal, difama um candidato, enfim. Você, de uma forma dolosa, você aplica, você insinua coisas a uma pessoa que ela não cometeu, que ela não é. E aquele velho ditado que você subir no alto de um prédio, rasgar um travesseiro de pena e lançar no ar, e depois você recolher essas penas, será impossível. Então, quando você for falar de alguém, lançar um comentário sobre alguém, pergunte para você mesmo se você gostaria de ouvir isso. E pergunte para Jesus se ele faria isso. Veja, irmão, a vida espiritual, os habitantes do reino, não tem nada aqui de transcendental. Aqui não está dizendo que os que habitarão no reino são aqueles que falam em língua estranha, que são aqueles que profetizam, que são aqueles que jejuam muito, que são aqueles que oram muito. O texto não diz isso. Mesmo sabendo que tudo isso que eu falei, justamente são características daqueles que hão de habitar o reino. Isso não determina, mas são características. Mas aqui nós percebemos que é uma vida prática. Ser um homem espiritual, ser um habitante do reino, é ter uma vida prática, cotidiana, mente prática. Normalmente nós gostamos de enfeitar o pavão e botar pincelada de espiritualidade transcendental, fomentada com religiosidade, para dizermos que nós somos santos e que habitaremos as mansões celestiais. E isso não existe. Veja que isso aqui é uma coisa comum, corriqueira. É não caluniar, é não falar mal, é não difamar, coisas comuns. Porque o reino de Deus, irmão, não precisa que nós venhamos aqui na frente apresentar roubos de espiritualidade, porque isso não encanta a Deus. Ele já é espiritual. Nada que você venha fazer aqui para demonstrar uma espiritualidade que você não tem, você vai chamar a atenção de Deus, porque ele já é um ser espiritual. O que Deus quer de mim e de você é que se apresente aqui humanidade. Porque ele era Deus, se fez homem, humano, para quê? Para ser paradigma, para ser exemplo para os seus seguidores. Então ele está pouco se lixando para a sua espiritualidade, mas para a sua humanidade.
Ele diz: seja luz, brilhem em densas trevas, no meio da escuridão. Quando todos estiverem perdidos, você será um farol, você será um sinal para eles. Vocês irão corrigir todas as trevas, e eles andarão segundo a sua luz. Seja sal, coisas do dia a dia, peculiar, degustável, palatável, visível. Então não me venha com essas espiritualidades. Você não precisa disso. Você precisa de socorrer o faminto. Você precisa de visitar o doente. Você precisa de amar aqueles que é desprezado pela sociedade. É isso que você precisa. Porque você também estava desprezado à margem da sociedade, com a guilhotina da lei sobre a tua cabeça. Mas ele veio do céu, estendeu a mão, tirou você onde você estava, te deu um banho de generosidade, te restituiu na família de Deus. E hoje você é participante do reino de Deus e filho da luz. Pelo amor de Deus, irmão, a gente tem a mente de Cristo, a gente tem que ser inteligente. Que negócio é esse? Que negócio é esse, gente? Cabeça, meu irmão, não é para enfeitar os ombros. Pedir para que Deus ilumine a nossa mente, para que nós tenhamos uma cosmovisão, que a gente entenda o nosso processo como humano aqui, ele é passageiro, e que nós estamos aqui, e a vida humana é uma ponte diretamente para esse novo mundo, aonde ele é o reino, o patrono, e nós somos seus súditos. Nós estamos aqui cruzando essa ponte, e nós temos que passar do outro lado, levando muitos conosco, porque lá é um reino de amor e paz. Ah, meu Deus. Ah, Deus. Quem habitará no seu santuário? Quem tem um cômodo na casa de Deus? 4. Ainda o terceiro, que não difama, não fala mal do seu companheiro ou próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aqui você pode entender por pleita. Esses são os habitantes da casa de Deus. O que não aceita que o seu próximo seja humilhado, vilipendiado, esquecido num canto, como um móvel comum. E por que Davi tem essa inspiração e fala sobre isso? Mesmo sabendo que o Espírito Santo de Deus, na época da antiga aliança, vinha de forma esporádica, que ele não estava na terra, ele vinha e inspirava o homem, e depois ele voltava. Só quando Jesus veio definitivamente para a terra, na última aliança, é que o Espírito Santo de Deus veio e habitar no meio dos homens. Ele sabia o seguinte, Davi disse: olha, não deixe os seus à margem, não aceite pleita contra eles, mas que você seja um braço assistencial àqueles que estão caídos, casamento que estão descendo de rala abaixo, filhos que estão nas drogas, filhas nas prostituições, viciados, dependentes químicos, miseráveis. Todos nós éramos, de uma certa forma, tudo isso antes. E ele não aceitou a afronta diabólica, e nem do pecado. Nós éramos prisioneiros do pecado, filhos da ira de Deus. Deus, a palavra de Deus nos diz que nós agredíamos Deus todos os dias com o nosso pecado, porque Ele é um Deus 3 vezes santo, e jamais a sua natureza santa pode conviver com homens pecadores como eu. Então era necessário, para que eu convivesse com Ele, o Filho dele derramasse o seu sangue puro, porque Ele foi o único homem que pisou na terra, e a sua chegada aqui na terra muda completamente a história antes e depois. Se você não crê na ressurreição de Cristo, no seu sangue miraculoso e purificador, creia pelo menos Ele como um homem histórico, você não pode como esconder. E Ele muda completamente a história humana. Ele era um homem humano como eu e você. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele cedeu à tentação, e ele não podia ceder, porque ele tinha um compromisso com a humanidade caída,
Que compromisso era esse que ele tinha com a humanidade caída? Buscar, tirar, resgatar, redimir o homem do seu pecado, da dívida eterna que ele tinha com Deus, e trazer esse homem de volta para o reino da luz. E ele veio, e ele nasceu do ventre de mulher, e como um malfeitor, ele ficou no meio de dois ladrões, e todos que passavam ali, balançavam as suas cabeças, dizendo: esse que se diz rei dos judeus, que diz que derrubava o templo em 3 dias e edificava, está aí, morrendo na cruz, coberto de sangue, junto com 2 malfeitores. Na verdade, isso também era um malfeitor. Os homens como eu e você, condenados por vocação ao inferno, falava essas palavras com Deus que estava pendurado na cruz, derramando o seu sangue inocente para curar minha enfermidade. Imagine a maldade que há no coração do homem sem Deus. Preste atenção a isso. Enquanto Deus se esvaía em sangue, recebendo todo tipo de chacota de homens que ele mesmo veio para perdoá-lo. Quando ele está morrendo, que ele rende o seu espírito, há um grande terremoto sobre a terra, e a Bíblia diz que naquele terremoto, muitos cadáveres, muitos mortos que tinham morrido há muito tempo, ressuscitou e entraram na cidade. Ele perdoa aqueles homens que ele estava lhe crucificando. E ele diz: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E eles não sabiam mesmo. Eles não sabiam porque propositalmente aqueles homens embrutecidos tinham os seus cérebros cauterizados. Porque Deus cauterizou para que se cumprisse o flagelo da cruz. Senão nós não seríamos reconhecidos, resgatados. E aquele processo de sofrimento e de dor foi proposital, porque a cruz estava preparado para ele antes que os mundos fossem criados. Então eles não poderiam reconhecê-lo. O Deus da glória, o Senhor do universo, que fez todas as coisas visíveis e invisíveis, estava sendo agora de uma forma diluída naquela cruz, e o seu sangue que caía era perdoar os meus e os teus pecados. Você entende porque o homem sem Cristo ele tem que ser condenado? Porque a aliança dele ainda é antiga, o propósito dele ainda é pecar. E todas as vezes que nós pecamos, nós agredimos a Deus com um soco na face, ou uma aliança, ou uma espada de lado, ou pregos nas mãos. Nós dizemos para ele: nós não aceitamos o teu sacrifício, você é falso, porque você não se salvou a si mesmo. Eram as mesmas palavras que os ladrões diziam na cruz. Quando você vira as costas para o sacrifício, você está da mesma forma que aqueles homens, balançando a cabeça e dizendo: é impostor, é impostor. E uma agressão eterna, só uma condenação eterna equivalente. É por isso que os homens serão condenados. Todo homem sem Deus ficará a eternidade pagando esse preço, porque voltou as costas para o Deus da cruz, que veio para buscá-lo. Versículo 4 diz assim: outra pergunta: quem habitará na casa do Senhor? Aquele que cujos olhos reprobo e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aqueles que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Primeira parte do versículo tem 3 perguntas aqui. Quem é aquele que habita a casa do Senhor? Ele diz: é aquele cujos olhos é reprobo ao desprezado. Vou explicar. Quando você vê alguém tomando uma atitude contra a natureza de Deus, de uma forma impiamente, agredindo a Deus e os servos do Senhor,
A Bíblia diz que nós temos que reprová-los. Por isso que o Salmo 1 diz que nós não devemos ouvir, andar, parar, se assentar com os homens maus, pecadores e ímpios. Porque esses homens cotidianamente esbofetia a santidade de Deus e calunia, persegue os santos de Deus. E nós devemos a esses olhos reprobo contra Deus, nós devemos desprezá-los. Os que fazem tais coisas habitará na casa de Deus. E ele diz ainda no 4, aquele cujos olhos é reprobo e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Se eu não posso andar com aqueles que desonram a Deus, que desonram os filhos de Deus, a parte C diz assim: eu devo honrar aqueles que amam a Deus. Sabemos que nós vivemos numa época hoje que há muitos pastores pilantras. Está lotado de pilantras. O que mais tem é pilantra. Pastores e padres. Pastores que não valem um prato de comida. Lixo. Que a única coisa que ele e a família dele faz é denegrir, é reprovar, é ser reprobo aos olhos de Deus. Porque diz uma coisa e vive outra. E os escândalos pipoca nessa época de rede social. Filha de pastor que traiu não sei quem, genro de pastor que roubou não sei quanto, pastor que vai vender fazenda de milhões e milhões. E a Bíblia diz que Deus não chamou os pastores para ser rico. Me mostre um pastor na Bíblia rico, um só, umzinho, um apóstolo rico. E quando chegamos na época patrística, me mostre um pai da igreja rico. Nós somos chamados para apacentar as igrejas de Israel, as igrejas de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos nos alimentar daquilo que o Senhor nos dá. Porque não se pode amarrar a boca do boi que debulha, ou seja, o boi que trabalha precisa ser alimentado. E o obreiro é digno do seu salário, mas riqueza não. Se Deus um dia me desse riqueza, ela seria uniformemente distribuída. Porque eu acredito que nosso país é um dos países mais ricos do mundo e um dos mais pobres do mundo. Porque na pirâmide humana, o pico da pirâmide humana não chega a 5%, detém todo o PIB do país. Então você sabe que 95% é pobre. Se tivéssemos pelo menos 30% na pirâmide, nós tínhamos uma vida confortável. Todo homem que é rico, ele juntou. E todo que juntou, ele oprimiu alguém para ter. Não pagou salário digno. E a Bíblia nos ensina isso. Olha, vamos descer mais para a gente terminar, irmão. Passei um pouquinho, mas vamos terminar. Outra coisa, a parte C diz assim: aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Uma coisa interessante, que eu sou da época que não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, mas o que valia era a palavra do homem, era o fio do bigode. E quero dizer para vocês que muitos homens preferiam e morreram, perderam as vidas, a voltar atrás da sua palavra. Não são poucos que deram as suas vidas para que a sua palavra não voltasse atrás. E os que habitam, os que irão habitar, irmão Joel, nesse lugar, são pessoas que quando jura, mesmo que tenha dano, ele não volta atrás. Ele diz: eu falei e assim será feito. Porque nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, as pessoas mudam todo minuto. Diz uma coisa e faz outra. Diz uma coisa e faz outra. Você não sabe quem é a pessoa. E o versículo primeiro começa falando, interpelando por sinceridade, inteireza de coração.
Se você prometeu algo a alguma pessoa, ainda que você tenha dano, ainda que você seja prejudicado, cumpra com a sua palavra, porque esses são os habitantes da casa do Senhor. Quinto e último, ele diz: quem são aqueles que habitará no reino do Senhor? Quem serão aqueles que ficarão ao lado do grande Rei da Glória? Aqueles que não emprestam seu dinheiro por usura. Aqui nós conhecemos como o mão de vaca, o avarento. E a palavra de Deus nos diz que a avareza é igual ao pecado de feitiçaria. As pessoas que emprestam as coisas às outras, quero que vocês saibam que todos os dias agiotas tiram a vida de pobres miseráveis. Bancos solapam casas e terrenos e carros das pessoas, porque eles fazem as coisas com o objetivo de tirar proveito. Quando você fizer algo para alguém, faça com a mão que a outra não veja, porque senão você fez e a glória que você recebe é da pessoa que está fazendo, que fica nesse mundo. Mas nós devemos fazer isso, o bem, sempre, sem querer tirar proveito de nada, porque não precisa ninguém saber e nem ver, porque o Deus que vai me dar os seus cômodos para eu habitar, Ele vê e sabe de todas as coisas. Aleluia. O avarento, o egoísta, esses não habitarão. São pessoas que o mundo gira em torno de si mesmo, e tudo o que eles têm é para eles mesmos e mais ninguém. Um ditado que a minha mamãe fala no Recife, lá no interior do Recife, ela está me assistindo agora: farinha pouca, meu pirão primeiro. Os meus armários estando cheios, o meu bolso, a minha geladeira, dane-se. Esse é o avarento, esse é o egoísta. É bom ele juntar, comprar, possuir, acumular, porque no reino de Deus ele não é habitante de lá. Ele será condenado. Porque o reino de Deus, reino, é um rei, é um monarca, e todos aqueles que servem ao monarca são súditos, e nós somos, do grego por nome de doulos, ou doulos, escravos, e escravos não têm direito, nós estamos para servir. Então os egoístas, os avarentos, aqueles que emprestam por usuras, jamais verá o reino de Deus. O tráfico de droga, o tráfico de influência, o tráfico de órgão, prostituição, política, tudo está voltado por conta do dinheiro. Jesus chega a dizer que o dinheiro é uma personalidade. Jesus nunca chamou ninguém nas escrituras de Senhor. Nunca. Nunca. Nem César, ninguém ele chamou de Senhor, mas ele chamou o dinheiro de Mamon. É uma entidade, é um personagem, é vivo, é um Deus. E Jesus disse: não se pode adorar dois deuses sem que agrade um e desagrade o outro. Não se pode amar a Deus e a Mamon. Então Mamon é uma personalidade. Ele chamou de Deus e que era digno de adoração. Por isso que a pessoa que tem Mamon no coração, ele nunca vai se converter. Vou repetir: quem tem Mamon no coração, ele nunca irá se converter, porque Mamon não tem trono físico. Mamon mora dentro do coração do homem. Há um templo espiritual no coração do homem, existencial. Por isso ele está perdido, ele não habitará no céu.
Uma pessoa que adora Mamon, se ele vê um caído aqui, coberto com cobertor fético e passando fome, ele passa de lado e tem até nojo. Não há piedade pelo caído, porque a piedade que ele tem é por ele mesmo. O interesse que ele tem é para ele mesmo. Esses são os mamonitas. Esses estão fadados ao fracasso, tanto na vida material como na vida espiritual. Será condenado e não haverá para esse arrependimento. Seu coração não se arrepende, porque ele já está convertido a um outro Deus. É terrível. E quero dizer para vocês que muito que está dentro da igreja, que se autodenomina da comunidade cristã, são mamonitas. Eles serão condenados, porque a igreja há um lado que é salvo, outro lado que é condenado. Jesus chama de bode, de ovelha, de trigo e de joio, de peixes bons e peixes maus. Ouve a palavra, bebe da fonte, da seiva, que vem diretamente do seu agricultor, mas não há efeito como frutos, porque se ele puder solapar, beber, usufruir da seiva, que seja para ele. A preocupação que ele tem é dele, para ele e mais ninguém. Amém? Aplauda o Senhor. Não haverá salvação para esses. Estará afadado ao fracasso e à condenação eterna. Fique de pé em nome de Jesus.